6 e 7. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo de número 6 e 7. Você que achou, diga amém. Amém. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo de número 6 e 7, diz assim: Penina, sua rival, a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano, todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor. A outra irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai querido, nós te louvamos, Pai. Te agradecemos porque o Senhor é um Deus bom, Pai, digno de todo louvor e de toda adoração. Nós queremos colocar diante de Ti a vida de Mateus, Gabriel, Davi, João Vitor, família Alexandre, Rodrigues, Miranda, Pimentel, Carlos, Leonardo, Bruna, Cristina, Sheila, Lucas, Mateus, Maria Sebastiana, família Amorim, Diaconisa, Marilúcia, Patrícia, Mirela, Gelson, Amina, pessoas que precisam de cura, de libertação, pessoas que precisam de um toque da tua parte, pessoas que precisam de salvação, assim como, Pai, nós queremos colocar diante de Ti essa congregação que está aqui reunida no dia de hoje. Que o Senhor trabalhe nos nossos corações, que o Senhor trabalhe nas nossas vidas, Pai, que o Senhor esteja conosco, Pai, durante essa noite, durante a ministração da Sua palavra e após ela também, Pai. Ministra nas nossas vidas, Pai, sonda os nossos corações, Pai, e vem ser conosco nessa noite, que a pregação da Sua palavra seja precedida de prodígios, de sinais, Pai, e desde já nós repreendemos todo ladrão da palavra e declaramos que Jesus Cristo é Rei nesse lugar, e você que crê, diga amém, amém e amém. Queridos, você conhece, nós que aqui estamos reunidos nessa noite, nós conhecemos e você conhece essa história, que aqui ela começa a ser dissecada muito melhor do que eu. E nessa história que aqui está começando, nós temos três personagens. Eu queria convidar você a deixar inclusive a sua Bíblia aberta aí no banco, no seu colo, para que nós possamos de outra maneira, mais para frente, visitar esse texto novamente. Contudo, essa história, ela tem três personagens: Eucana, Penina e Ana. Eucana, nessa história, ele é um marido. Diga amém aí no seu lugar. Penina é a mulher que tem muitos filhos. E Ana, por sua vez, é a mulher estéril. Você conhece essa história, como eu pude notar. E há de ser registrado que nessa época que essa história foi redigida, um dos fatores que existia naquela época, que era uma honraria para as mulheres que lá estavam, e passado o tempo pouca coisa mudou, porque nos dias de hoje isso ainda serve como objeto de honra, era a mulher poder ter filhos, era a mulher poder reproduzir, e naquela época então, a mulher ter filhos e filhos homens, era algo assim que denotava para as pessoas que lá estavam que a mão de Deus estava sobre aquela vida. Uma mulher que era muito fértil, que tinha muitos filhos, ela era uma mulher olhada naquela época como sendo uma pessoa que havia sido abençoada e que a mão de Deus havia sido posta sobre aquela cabeça. Se assim era com as mulheres que tinham muitos filhos, que eram férteis, você é capaz de deduzir aí no seu lugar que a mulher então que não tinha capacidade de ter filhos, ela era uma mulher o quê? Entenda bem que o pessoal aqui, o doutor advogado, ele foi bem brando e falou assim, ela era estéril. Mas queridos, aqueles que têm assim de repente uma... Já falou logo, uma mulher amaldiçoada, queridos. E veja só você que então, dentro daquela realidade que ali estava, eu quero que você, nessa noite, deixe um pouco de lado o Eucana, um marido, e foque em Penina, aquela que tinha muitos filhos, e Ana, que na teoria era a mulher, naquele instante, amaldiçoada, querido. Diga misericórdia aí no seu lugar.
Entenda bem que você leu junto comigo aí, na palavra de Deus, e você leu no verso de número 6, ali no finalzinho, algo que o Senhor tinha feito com Ana. O Senhor havia deixado Ana sem filhos. O fato dela estar sem filhos naquele instante, ao contrário do que dizia naquela época toda a filosofia e todos os usos e costumes de que ela seria uma mulher amaldiçoada, você leu aí junto comigo que o fato dela não ter filhos era uma coisa que o Senhor havia feito com ela, queridos. E entenda bem que nós hoje em dia nós sabemos disso, porque nós estamos tendo acesso ao livro. Contudo, Ana, que estava naquela época vivendo todo aquele contexto e vivendo o fato de não ter um filho, ela olhava para si e pensava o que a respeito dela, queridos? Ela devia se olhar no espelho todos os dias e devia todos os dias não querer ter nascido. Ela se olhava no espelho, dentro daquela realidade que ela estava vivendo, inclusive de uma mulher que estava junto ali com ela, que tinha muitos filhos. Ela devia se olhar todos os dias pela manhã e fazer uma série de questionamentos acerca da realidade dela. Do tipo, por que isso aconteceu comigo? Por que será que ela, que está lá do outro lado, Penina, tem tantos filhos e eu, justamente eu, não tenho? Será que Deus virou a face para mim? Será que Deus se esqueceu de mim? Entenda bem, queridos, que pode ser que no dia de hoje isso soe estranho para mim e para você. Pode parecer algo assim que não faz muito sentido. O fato de Deus ter deixado, do Senhor ter deixado Ana sem filhos naquele momento. Mas pode ser, no entanto, que essa palavra esteja servindo para você nessa noite, porque você de repente chegou aqui nesse lugar, nessa casa de oração, com o mesmo questionamento de Ana, olhando para si, olhando para a sua realidade e principalmente olhando para a realidade daqueles que te cercam e fazendo um grau de comparação, falando fulano e beltrano, acontecem determinadas coisas com ele que quando eu olho eu penso assim, Deus é na vida dele, mas Deus não é na minha. Entenda bem, queridos, que eu quero te dar uma notícia vindo da parte de Deus para a sua vida e para o seu coração. É Deus que te colocou nessa situação. E assim como foi Deus que te colocou nessa situação, foi Deus que te colocou nessa prova, assim como foi Deus que de repente soprou esse vento sobre a sua vida, Deus não vai te abandonar enquanto você estiver nessa prova. Deus te sustenta, Deus te guarda, Deus coloca da destra dele fiel sobre a sua vida, para que você possa continuar caminhando, porque afinal de contas, Jó diz lá no livro dele, no capítulo 5, que é Deus quem faz a ferida, mas que é Deus que sara também. Eu não sei se nessa noite você chegou aqui ferido na casa do seu pai, e você que chegou ferido, eu quero te convidar a já começar a contrariar as estatísticas, porque ferido não tem motivo para glorificar, mas eu quero te convidar nessa noite a começar a exaltar ao nome do Senhor, porque o Deus que fez a ferida é aquele que vai te sarar. O Deus que lhe abateu o rei é o Deus que vai colocar ele de pé de novo. É Deus que está contigo. Eu não sei qual é a peleja que você está passando, mas eu posso te garantir uma coisa: você está com Deus nessa batalha, porque Ele que fez a ferida, e no tempo certo é Ele que vai sarar. E Deus te convida nessa noite para ser boca do Espírito Santo e falar para pelo menos 2 pessoas nessa noite: Deus é contigo nessa batalha. Fala isso para esse crente aí do seu lado, porque ele precisa ouvir isso, porque feridas são abertas, querido. Glória, aleluia. Feridas, elas aparecem nas nossas vidas. Lutas e tribulações aparecem do mais profundo nada. Quinta-feira estava tudo bem, e aí na sexta e no sábado, eu não sei o que aconteceu, mas parece, eu não sei se já aconteceu contigo, de você de repente abrir a janela no final da tarde para entrar um vento, mas aí entra um vento de tal maneira que joga os papéis para o alto, traz aquela fumaça do meio do mato, aquele monte de folha, e você pensa, caramba, estava tudo bem, eu só abri a janela para refrescar, e olha a confusão que deu. Queridos, a vida da gente,
E só quem está vivo é que acontece isso. Ela na terça está bem. E aí terça de tarde já virou uma confusão daquelas. Mas a palavra de Deus garante aqui que o Senhor é que fez isso. E de repente você olha e fala assim, mas por que foi que Deus fez isso comigo? Pode ser, queridos, que você só venha entender a situação assim como foi com Ana. Ana, quando ela estava no turbilhão, quando ela estava no olho do furacão, ela não estava entendendo o que estava acontecendo. Entenda bem que hoje é muito fácil para a gente, né? A gente abre o livro aqui e vê tudo o que aconteceu com Ana. Hoje em dia está fácil, porque a gente vê a história já contada. Mas para quem está vivendo a história, é que sabe aonde o calo aperta. Diga misericórdia aí no seu lugar. De uma hora para o outro. De um instante para o outro. Mas existe algo aqui, nesse pequeno texto que nós lemos, que chamou muito a minha atenção. E aí, eu falei, não falei, doutor advogado? Pode deixar a Bíblia aberta, não falei? Então o documento foi colocado ali. Leia junto comigo o que está escrito no verso de número 7. Porque acontecia que a menina... Como é que é o nome das meninas mesmo, que eu já esqueci? Pode falar, você está com medo? Pode falar, você está com medo? Isso aí, Penina e Ana. Acontecia que Penina atravessava o caminho de Ana, e isso acontecia, como está escrito aqui no verso número 7. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor. Veja você. Todas as vezes, uma vez por ano, que Ana se arrumava para ir para a igreja, vou traduzir para você, versão corrigida, atualizada e fiel de 2026. Toda vez, escute só isso, toda vez, diaconisa Nilma, que ela se arrumava para ir para a igreja, que Ana se arrumava para ir para a casa do pai dela, Penina se levantava e começava a encher a paciência dela. Veja você. Isso, para quem é crente, você que é crente, diga amém. Amém. Não soa como a maiores das novidades, porque isso já deve ter acontecido na sua vida. Você começar a se arrumar para ir para a casa do seu pai, para vir para a igreja, ou está dirigindo o seu carro lá tranquilamente e começa a acontecer um monte de coisa a fim de impedir que você venha para a casa do seu pai. Aproveita que você está vivo, olha para esse crente aí e fala, crente, o que foi que aconteceu contigo hoje que quase que você não vem? Faltou um pouquinho para você não vir. Aconteceu a tal da Penina, se levantou e começou a te tisicar o juízo para você não vir para a casa do seu pai. Todas as vezes que a danada da Ana começava a se arrumar, vou tomar banho, a outra começava. Já vai de novo, né? E tem um detalhe que é crucial nessa história. Penina congregava no mesmo lugar que Ana, veja você. Elas eram da mesma igreja. Se bobear, troque o cálice com teu irmão, lá vinha ela. Troca, vou ter que trocar o cálice nessa agora. Você vê que o tempo passou. A gente chega em 2026. E graças a Deus, na igreja do Catete não tem isso. Mas, em priscas eras, em outros tempos, a gente via isso acontecendo. Em diversas denominações, em diversos locais. Pessoas que estavam no mesmo lugar, pessoas que congregavam na mesma igreja, pessoas que serviam ao mesmo Deus e que de repente não tinham um relacionamento assim muito afiado. De maneira bem branda, eu posso dizer assim, né? Contudo, queridos, Penina, ela continuava tisicando a paciência de Ana. Porque o intuito do adversário das nossas almas, o intuito dos nossos inimigos celestiais, porque eu não quero falar no nome dele, é, através da vida de pessoas, frustrar aquilo que primeiro Deus tem para fazer nas nossas vidas, porque Deus tem muita coisa para fazer na sua vida ainda. Amém. E também
o intuito de Deus impedir com que Ana fosse até a casa do pai dela era impedir que Ana exercesse o chamado que o reino de Deus havia entregue na mão dela, querido. Porque Ana, ela tinha algo dentro do coração dela que ardia, vezes após vezes, quando ela ia na casa do pai dela. Existia um chamado, existia uma chama, existia uma coisa que ardia como um fogo dentro do coração dela, que nós podemos chamar nos dias de hoje de vocação, querido. Algo que o reino dos céus entregou para a vida dela, que independente das lutas, das situações, de Penina falando ou não, existia algo no coração dela que ela falava assim: eu sei que existem afrontas sobre a minha vida, mas eu tenho que ir para a casa do meu pai, adorar o Deus a quem eu sirvo. E queridos, hoje você veio até a casa do seu pai, contrariando tudo aquilo que o adversário queria para a sua vida. O adversário queria te ver calado, mas você veio até aqui e abre seus lábios glorificando o nome do Senhor. E queridos, você pode ser afrontada, mas você está na casa do seu pai. Você pode ser caluniado, mas você está na casa do seu pai. Você pode estar triste, mas você está na casa do seu pai. Você pode estar passando por um momento de choro, você pode estar passando por um momento de pranto, você pode estar passando por um momento de estar sem saída, mas o chamado na sua vida não é opcional. O chamado na sua vida, ele não é negociável. Aquilo que Deus colocou na sua vida, e só quem tem chamado já está me entendendo, é algo que Deus colocou e que é uma questão de vida ou morte, porque se você não louvar, você morre. Se você não pregar, você fica fraco. Se você não orar, a sua fé esmorece. Chamado, querido, não se negocia. Chamado, ele se cumpre. Chamado não é para quem quer, chamado é para quem crê. E nós estamos aqui hoje diante de uma plateia de pessoas que vieram até a casa do Pai para sacrificar na presença dele. Sacrificar um levantar de mãos na presença de Deus enquanto o coração sangra. Sacrificar um glória a Deus na presença do Pai, mesmo sem saber qual é a saída para esse tipo de situação. Porque, queridos, a adoração para Deus não é algo que você negocia. E vai erguendo as suas mãos aos céus aí, glorificando, porque existe uma chama que arde de dentro do seu coração, e que apesar da porta estar fechada, você falou: eu vou para a casa do meu Pai. Apesar de terem se levantado com afronta, você falou: eu vou para a casa do meu Pai. Apesar da dor estar doendo, porque Deus sabe que está. Você veio até a casa do seu Pai, porque você veio sacrificar na presença de Deus. E onde tem sacrifício, tem resposta. Dá um aleluia aí no seu lugar. Aonde tem sacrifício, tem fogo de Deus descendo, e você vai exaltando ao nome do Cordeiro. Aonde tem sacrifício, tem aliança. Queridos, você tinha 1000 motivos para parar, mas você tem um para continuar, que é o chamado de Deus sobre a sua vida. Eu não sei se você tem um chamado, mas só quem tem um chamado, dê uma salva de palmas ao Senhor, porque você veio. Aleluia. Você veio. Amém, Jesus. Olha aí para esse crente e chacoalha ele, fala para ele: crente, você veio, crente. Tinha motivo para não vir, mas você veio. Porque Penina falou: não vou. Mas você vai de novo, você não tem filho, mas eu vou. Mas você não tem motivo para... Olha quanto motivo eu tenho e você não tem nenhum. Mas eu vou. Mas Deus não está te abençoando, mas eu vou. Mas está ventando, mas eu vou. E olha você aqui, querido. E repare bem, se você aí depois puder consultar o texto, você vai ver que até o dono do templo, o Eli, ele pratica o bullying na vida de Ana. Até o Eli, o dono da casa de oração, até aquele que a gente espera que venha a palavra de conforto, até aqueles que a gente espera que venham palavras espirituais para a nossa vida, porque tem vezes que a gente chega na casa de Deus e alguém, ao invés de dar um abraço, dá uma chibatada na gente. Diga misericórdia no seu lugar. A gente chega na casa de Deus achando que vai receber afago, achando que vai receber carinho, olhando para alguém que a gente acha que é mais espiritual que a gente fala: não, aquele ali é crente mesmo.
E aí aquele que a gente olha, que a gente espera que venha determinadas coisas, ele chega pra gente e fala assim: tu não vai parar de beber não? Ana, ela vai até o templo, ela vai até a casa de Deus, e ela está naquele momento ali orando, consultando a Deus, conversando com Deus, balbuciando palavras ali quase que de maneira inexprimível. E ali, então, Eli, que é o profeta, passa perto dela, olha bem para ela assim e fala assim: para de beber, mulher. Até quando você vai ficar bebendo? Cachaceira. Aí ela para, fala: meu Jesus Cristinho. Em casa, tem a outra lá, para ficar enchendo a minha paciência, falando que tem um monte de filho e eu não tenho nenhum. Eu venho para cá, aí me chega esse não, misericórdia, Senhor, chega o profeta e fala para eu parar de beber, meu Deus do céu. Queridos, entenda bem que tem certas coisas que é particular de Deus contigo. Amém. Amém. E até quem nos cerca, que de repente tem um grau de espiritualidade maior do que o nosso, não entende aquilo que nós estamos fazendo, porque é algo que Deus revelou para você. É algo que Deus revelou para mim. E aquilo que Deus revelou para o irmão que de repente está da sua direita, não é algo que ele vai revelar para a sua vida. E quem olha do lado de fora, não entende aquilo que você está fazendo e tampouco entende aquilo que você está passando. Porque tem um ditado aí que diz que negócio de calo de sapato, quer saber o que eu vivo, calço meu sapato. Tem um ditado desse, não tem, doutor advogado? Não sabe. Opa, alguém soprou. Como é que é? Aí, anota aí, doutor advogado, que essa é forte. Quem... Já esqueci, como é? Calça o sapato. Quem calça o sapato é que sabe onde ele aperta, querido. Isso quer dizer para mim e para você que quem sabe a luta que está passando é você. O que para outros é muito fácil, o que para outros é banal, para você é um grande problema. Vamos aqui usar como exemplo diaconisa Nilma, que faz um determinado serviço que ela toma conta de pessoas da terceira idade. Se eu tiver que amanhã substituí-la naquilo que ela faz, eu estou perdido. Mas amanhã ela vai levantar, vai fazer esse serviço e vai tirar de letra. Porque aquilo que tem reservado para a vida dela é dela. Amém. Glória a Deus. Assim como o trabalhar de Deus na vida de cada um é algo particular de Deus na sua vida. Amém. E como pode então eu pelo menos com o meu olhar para essa situação e falar: como pode Deus ter deixado Ana sem filhos? Mas Deus sabia como tratar com Ana. E esse foi o método que Deus usou para tratar com a Ana. E o método que Deus usou para tratar com a Ana não é o mesmo método que Deus está usando para tratar contigo. Só um amém. Amém. Graças a Deus. O método que Deus está usando para trabalhar contigo não é o mesmo que está trabalhando comigo. Porque, por exemplo, eu estou aqui pregando suando horrores. Deus está tratando comigo. Amém. Amém. Mas, quando o profeta chega para Ana e questiona a Ana até quando ela vai ficar bebendo, Ana, ela olha para aquele profeta que questiona e Ana responde para aquele profeta o que verdadeiramente acontece na vida dela. E aquilo que está permeando o coração dela, queridos. Ana, ela diz para ele mais ou menos assim: senhor profeta, com todo o respeito do mundo, senhor profeta, eu estou angustiada, eu estou quebrada, eu estou ansiosa e eu estou aflita, mas eu estou aqui falando com meu Deus. Amém, glória. O que a palavra de Deus está falando para mim e para você é que mais uma vez o Espírito Santo quer ministrar o seu coração, que de repente você está aqui nessa noite igual Ana.
Você está angustiada, mas você está aqui. Você está quebrada, mas você está aqui. Você está ansiosa, mas você está aqui. Você está aflita, mas você está aqui falando com seu pai. Porque, queridos, Ana, ela entendia o seguinte: eu tenho um chamado na minha vida que é falar com Deus a quem eu sirvo. Eu tenho um chamado que é um chamado de oração. E não existe circunstância, não existe situação que vai calar os meus lábios de adorar e de conversar com meu Deus. Porque o chamado que eu tenho, ele transcende a nossa vida, ele transcende a minha vida. Ana, ela entendeu que o chamado é muito maior do que a vida que ela tem nessa terra. Ela entendeu que o chamado transcende a vontade que ela tem. O chamado, ele é maior do que a natureza do ser humano. E além disso tudo, queridos, o chamado é um artifício do sobrenatural para que nós possamos ser curados na presença do nosso Deus. Tem um pessoal olhando para minha cara assim que não entendeu nada. Eu vou falar de novo. Entenda bem, vou dar um exemplo prático. O chamado é algo na minha vida, é algo na sua vida que você tem um chamado, não tem? Amém. Que você não faz só quando você tem vontade, não. Que você não faz quando todos os astros se alinham e você fala: hoje está um dia perfeito para eu pregar a palavra de Deus. Ou hoje está um dia perfeito para que eu possa orar na presença do meu Pai. Hoje está um dia perfeito para que eu possa ir para a casa de Deus. O chamado, e quem tem chamado, afinal de contas, hoje eu falo com quem tem chamado. Quem tem chamado, ele vai cumprir o chamado dele, independente da circunstância que ele está vivendo. E aí, quem tem chamado vai entender. Tem vezes que você veio para a casa de Deus arrebentado. Tem uma irmã aqui que diz que ela, de vez em quando ela chega aqui e fala: eu estou igual arroz de terceira, toda quebrada. E de vez em quando, isso aconteceu na sua vida, de você vir até a casa de Deus, por exemplo, sendo um intercessor, sendo um ministro de louvor, ou para pregar a palavra de Deus, ou para abrir uma porta, para exercer algo dentro da casa do seu pai. E aí, você veio para a casa do seu pai, por exemplo, para orar. E aí você veio no caminho pensando assim: como é que eu vou orar por alguém se eu estou precisando de oração? Vocês estão vendo que vocês já viveram isso. Como é que eu vou para a casa de Deus se eu estou mais cansado do que quem vai chegar lá? Mas você chegou aqui igual irmãzinho, arroz de terceira, todo quebrado, esfacelado, sem muito proveito. Mas aí você chegou na casa de Deus para exercer o seu chamado e assim você começou a fazer. E aí, queridos, quando você começou a fazer isso, você começou a ser reavivado pelo Espírito Santo de Deus. Você chegou aqui de repente quebrado, chegou aqui de repente massacrado, sem saber como orar por alguém. E enquanto você estava orando por alguém, Deus foi mudando a sua sorte. Diz um amém aí no seu lugar. E aí você que chegou aqui quebrado, você saiu daqui tão forte quanto aquele que chegou aqui, mais forte possível. Porque quando você começou a exercer o seu chamado, Deus olhou do céu para a sua vida e falou: ali vai a minha serva, ali está ela fazendo o que eu confiei para ela. Ela disse sim para aquilo que eu dei na vida dela e disse não para as circunstâncias. E aí, querido, você chegou aqui arroz de terceira, mas saiu mais forte que o Capitão Nascimento, dando tapa na cara do cão, falando: não vai subir ninguém, querido. Glória a Deus. Aleluia. Porque, queridos, entenda bem que o chamado, ele é um instrumento de cura para as nossas vidas. Por mais que isso possa parecer misterioso, é algo, como dizem os crentes mais antigos, isso é mistério de Deus, queridos. Porque quando você sai para trabalhar, você sai cansado e volta mais cansado. Mas quando você vem para a casa de Deus fazer o seu chamado, cumprir aquilo que Deus te entregou, você sai daqui fortalecido no Espírito Santo. Você chega de um jeito e sai melhor do que você entrou. Agora imagine se Ana ligasse
para as circunstâncias que ela estava vivendo para cumprir com o chamado que Deus entregou na vida dela. Imagine, queridos, se você olhasse para o chamado que existe sobre a sua vida. Ou não precisa nem olhar para o chamado, não. Imagine se você olhasse para o seu dia de hoje, o dia que você viveu hoje. Hoje é quarta, são 8h20 da noite. Olhando para tudo que você viveu no dia de hoje, você não estaria na casa de Deus hoje. Você não teria vindo fazer aquilo que Deus confiou na sua vida. Mas você, querido, você optou pela melhor parte. E você, em forma de sacrifício, você veio até a casa do seu pai para apresentar um sacrifício na presença dele. Ana, ela era constantemente caluniada, mas ela ia até a casa do pai dela buscar a promessa que Deus tinha na vida dela. E nós, queridos, nós estamos num tempo agora, o tempo que nós vivemos agora, é um tempo que não há mais tempo. Não há mais tempo para que nós venhamos a apresentar desculpas. E veja bem, eu não estou fazendo pouco caso daquilo que você vive, não. Falando que o que você vive é uma desculpa. Pelo contrário. Mas o reino de Deus precisa ser anunciado, querido. O reino de Deus, ele precisa de vozes para falar que é chegado o tempo dele. E Deus conta contigo para fazer isso. Ana tinha um chamado sobre a vida dela, que era ir até a casa do pai, independente daquilo que acontecesse. E ela ia. E Ana, ela vai na casa do pai como forma de sacrifício, porque ela tinha motivos para não ir. Mas ela, de maneira sacrificial, ela ia até a casa de Deus. E chegando lá, ela pede filhos. E crendo que Deus vai entregar aquela promessa na mão dela, ela de antemão, ela já faz outro sacrifício. Ela ainda não recebeu aquilo que ela pede, mas ela fala assim: quando eu receber, eu vou te entregar o que o Senhor me der. Ana, ela não barganha, Ana, ela não faz nenhum tipo de conjectura, porque ela tem tanta certeza que ela vai receber que ela já está entregando. Ela fala assim: eu não estou vendo, eu não tenho possibilidade de receber isso, mas eu vou receber. E quando eu receber, eu vou te entregar, Senhor. Deus, através daquele trabalho na vida de Ana, através daquela situação que Ana está falando, Deus revela para ela uma oportunidade, Deus revela para ela tudo que pode acontecer e mediante a possibilidade, ela já começa a fazer votos e a entregar aquilo que Deus está falando que vai entregar na vida dela. Seria como se você, de repente, entrasse na faculdade hoje, mas já estivesse imaginando o consultório que você vai abrir e falasse assim: Deus, o primeiro dinheiro que eu ganhar nesse consultório, eu vou entregar todo para o Senhor. E alguém olha e fala: você é doida. Que você, além de não ter, você não tem possibilidade de ter. E você já está entregando. Queridos, isso é um ato de fé. Isso é um ato, além de fé, de você ter certeza ao Deus a quem você serve. E Ana, então, ela faz esse voto na presença de Deus, mas ela só entrega o garoto, ela só entrega Samuel, e isso está escrito no verso de número 22, ela fala assim: eu vou entregar Samuel, porque ela fica grávida e tem um filho, que se chama Samuel, mas ela fala: eu só vou entregar Samuel depois que ele mamar. Eu só vou entregar Samuel depois que ele parar de ser amamentado. Eu não sei se você conhece o 1 Coríntios, versículo de número 3, onde Paulo fala algo semelhante disso. Que ele fala: olha, eu entreguei para vocês leite e não comida sólida, porque vocês ainda não têm a capacidade de digerir e de comer a comida sólida.
Entenda bem que isso que Paulo está falando é algo que já havia sido feito com Samuel e que fala para mim, fala para você e fala para essa igreja acerca de quê? Acerca que Deus quer nos levar a lugares mais altos, mas para que nós possamos chegar nesses lugares mais altos, certas coisas precisam ficar para trás. Samuel, ele vai ser profeta, diga amém. Samuel, ele vai viver no templo, mas antes ele precisa deixar algumas coisas para trás. Entenda bem, queridos, que você tem exercido o seu chamado. Você tem feito aquilo que Deus entregou na sua mão. Mas Deus, ele quer te levar a lugares mais altos. Deus, ele quer te levar a lugares que você ainda não foi. Deus, ele quer fazer contigo aquilo que você ainda não alcançou. Mas isso só vai ser atingido através de sacrifício. Porque fatalmente você não lembra. Mas deixar de mamar foi um sacrifício para você. Pergunta para esse crente aí, quando ele deixou de... Eu vou contar meu pecado. Posso contar? Pode, fica à vontade. O senhor depois me defende, seu advogado? Eu tenho uma irmã. A diferença minha para minha irmã é de 5 anos. Então eu estou com 40, ela está com 35, tá, é bom. Minha mãe só parou de me dar o peito quando a minha irmã nasceu. E mesmo assim ela parou porque ela falou, ó, não dá. Vai ser um ou vai ser outro. Eu tinha 5 anos. Minha irmã era recém-nascida. Eu acho que prudentemente a minha mãe deu a vez para ela, né? Porque eu já tinha um certo caminhar. Mas eu com 5 anos, minha mãe falou assim, eu não vou mais te dar de mamar porque sua irmã é recém-nascida. Eu fiquei revoltado. Eu fiquei revoltado da vida. Eu falei, o quê? Que absurdo! Eu só tenho 5 anos. Como é que você vai fazer isso comigo? Entenda bem, queridos, que o processo de desmame para um bebê é o primeiro desafio que ele tem na vida dele. Aquilo para ele é o maior dos problemas dele naquele momento. Como? Queridos, entenda bem que existem sacrifícios que precisam ser feitos. Existem problemas que nós de vez em quando olhamos para aquela situação e falamos, como é que eu vou fazer isso? Mas é necessário apresentar esse sacrifício na presença de Deus, a fim de que nós sejamos promovidos para a próxima etapa. Ana, ela sacrificou vezes após vezes. Ela recebeu a promessa e sacrificou aquela promessa. E mediante aquele sacrifício, porque todo sacrifício na presença de Deus tem resposta, querido. Se você de repente fez um sacrifício de vir até a casa do seu pai nessa noite, se prepara porque vem resposta aí para a sua vida. Ana, ela sacrificou aquele menino e ela recebeu depois mais 5 filhos. Abraão foi sacrificar e ele recebeu como herança as estrelas do céu para que ele pudesse contar, pois assim seria a descendência dele. Eu não sei qual é o sacrifício que Deus está requerendo de você. Existe alguém aqui que Deus está requerendo algo? Ou existe alguém aqui que Deus recolheu algo como forma de sacrifício? Eu quero te convidar, queridos, a levantar as suas mãos aos céus e começar a exaltar o Cordeiro, porque se existiu sacrifício, vai ter resposta da parte de Deus. Se teve sacrifício na presença do Pai, se existiu um ir e vir da sua parte, vai ter resposta de Deus na sua vida. E eu quero te convidar nesse momento a você se colocar de pé aí no seu lugar, para que nós possamos orar na presença de Deus, porque aonde tem sacrifício, tem resposta. Mas Deus querido, Pai amado, eis aqui o teu povo sacrificando na tua presença, eis aqui o teu povo glorificando o teu nome, mesmo sem motivo, eis aqui o teu povo, Pai, levantando um altar de adoração, Pai, mesmo mediante as lutas e tribulações, eis aqui o teu povo dizendo que o Deus é bom, Pai, mesmo na situação não sendo boa, eis aqui um povo olhando para Deus e falando,
falando que Deus é santo, mesmo sem entender nada. Contempla o sacrifício do meu irmão, contempla o sacrifício da minha irmã e responde com fogo, Pai. Responde com a tua presença, Senhor. Responde com resposta de oração, porque, Pai querido, o sacrifício vem sendo feito, o sacrifício vem sendo entregue, o chamado, Pai, vem sendo exercido, mesmo mediante as lutas, mesmo mediante ao dizer de não das circunstâncias. Então, Pai querido, pega esse chamado do meu irmão, pega esse chamado da minha irmã e multiplica, Pai. Usa esse chamado como instrumento de cura, Pai. Usa esse chamado como instrumento de resposta, Pai. Usa esse chamado, Senhor, para ser o bálsamo de Gileade, fechando essa ferida que de repente o Senhor abriu. Mas, Pai querido, Deus amado, não deixe o meu irmão sem resposta, não deixe a minha irmã sem resposta. Vem, Pai, com a tua presença sobre a vida dele, vem com a tua presença sobre a vida dela e multiplica da unção, Pai. Multiplica, Pai, do teu Espírito Santo, Senhor. E faz, Pai, aquilo que só o Senhor pode fazer na vida dela, Senhor. Pai querido, nós rogamos por um Deus que não é poderoso, não. É um Deus que é todo poderoso, Pai. Nós rogamos por um Deus, Pai, que está vivo, que é soberano, que tem olho, que tem boca, que tem ouvidos, que tem braço. É a Ti que nós clamamos, Pai. Há um Deus que é vivo, há um Deus que pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Contempla o meu irmão, Pai. Contempla a minha irmã. Contempla esse sacrifício na tua presença e traz da tua unção, traz do teu fogo, Pai, porque nenhum sacrifício fica sem resposta. É o que eu te peço, Senhor. Te louvo e te agradeço em nome de Jesus. E você que crê, diga e dê uma salva de palmas ao Senhor em nome de Jesus.